Eu acho que essa afirmação sobre ser impossível um mundo sem crises é um tanto sedutora. No entanto, a gente não pode aceitar ela sem cuidado, sem ter um pouco de noção do problema em que implica em aceitar tal ideia. Primeiro motivo que nós podemos tensionar aqui é o seguinte: você olha para o mundo e vê guerras, vê sangue nos jornais, vê as pessoas praticando injustiças, crimes, etc. Logo, claro, é impossível um mundo sem crises. Por outro lado, nós podemos pensar que, num nível individual, nós vivemos a vida sempre de uma maneira meio mediana. Ninguém está sofrendo demais o tempo todo e nem alegre demais o tempo todo. Estou pensando no geral, tá? Considerando que você não seja alguém desvalido, alguém que está passando por uma situação de fome, de rua, que seja, né? Então, a maioria das pessoas vive a sua vida de uma maneira mediana. Vai levando com muitas dificuldades, mas consegue levar razoavelmente bem a sua vida, né? A maior parte dos seus dias não são dias muito ruins e nem dias muito bons. É mediano. Então, veja que nós temos aqui, portanto, uma dificuldade, uma certa contrariedade. Por um lado, você tem o mundo que, no geral, é um mundo de crises, guerras, e por outro, no âmbito individual, as pessoas vivem suas vidas de uma maneira mediana. Beleza, agora vamos deixar essa ideia adormecendo e vamos agora pensar em outra coisa que eu quero trazer aqui para a discussão, que é a origem do conceito de seleção natural, como foi pensado por Darwin e Wallace, que é outro cientista que mereceria mais reconhecimento, mas enfim, só de eu estar trazendo o nome dele aqui, eu acho que já tem o seu valor e a sua importância. O que o Wallace e o Darwin fizeram? Eles leram um livro de um economista chamado Thomas Malthus. E no livro do Thomas Malthus, ele não estava pensando na seleção natural, da variação das espécies, da evolução da vida, nada disso. Ele estava pensando por que existe crise na sociedade, por que existe fome na sociedade, por exemplo. A ideia do Malthus é que deu inspiração para o Wallace e para o Darwin pensarem a variação das espécies, a seleção natural, de uma maneira natural, né, na biologia, na natureza. O que o Malthus dizia? O Malthus dizia que o crescimento da população não acompanha o crescimento da comida. A população ela cresce de uma maneira geométrica. 2 pessoas, 4 pessoas, 8 pessoas, 16 pessoas, sempre duplicando a quantidade que se tem de pessoas, né? Então a população não segue um crescimento aritmético, como é o caso da comida, segundo Malthus. É uma coisa bem matemática, bem lógica, fácil de entender. Por quê? Enquanto as pessoas crescem como 4, 8, 16, 32, a comida ela cresce de maneira aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então não tem comida para todo mundo. Logo, o que você tem? A crise. Tem pobreza, tem doença, porque essas pessoas que vivem da pobreza, vivem na fome, acabam ficando doentes, e enfim. Foi uma ideia muito questionada, muito rebatida. O próprio Karl Marx, ele via essas ideias do Thomas Malthus com um certo rancor, ele via o Thomas Malthus como alguém que ele deveria combater. Por quê? Porque a política deveria servir para reduzir estas crises, né? Mas elas nem sempre reduzem essas crises. Às vezes elas tensionam essas crises e fazem com que a pobreza aumente, a fome aumente, as situações de pessoas que estão em invalidez acaba ficando cada vez mais clara e não são resolvidas. E aí, me parece que essa visão malthusiana, que é tão dura e que depois o Darwin e o Wallace aplicaram na maneira como as sociedades dos animais, né, os grupos de animais vivem na natureza, acaba sendo uma leitura muito seca, muito fria. Nós devemos acreditar que o ser humano é altruísta, que nós podemos ajudar uns aos outros e que a crise não deve ser inevitável como é na natureza. Por que na natureza é inevitável a crise? Porque se você tem uma determinada população de animais que estão ali disputando por alimento e de repente tem uma chuva intensa, um calor intenso, um predador inesperado que chega naquele ambiente e acaba predando uma presa que era de outro predador, né? Então você tem sempre uma crise inevitável ali e uma pressão seletiva
causada tanto pelo ambiente como pelos animais que estão no ambiente, que vão fazer com que os animais acabem variando, né? É mais ou menos essa a intuição do Darwin e do Wallace em relação ao conceito de seleção natural e da crise inevitável, né? A seleção natural presume luta de todos contra todos, presume luta e preservação daqueles que são mais fortes, né? Então, se você aplicar essa ideia para a nossa sociedade, a coisa fica muito dura. Então nós não temos que acreditar nisso, nós temos que confiar, mesmo que um pouquinho, na política, em como ela pode tentar, pelo menos, resolver a crise. Mas eu tendo a ser um pouco pessimista e achar que a política acaba tensionando a crise e não resolvendo muita coisa muitas vezes. Mas vocês perceberam que o assunto é longo, o assunto merece mais a profundidade do que eu trouxe aqui. Mas por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.